Olá, povo de Deus, a graça e a paz. Eu vou aqui estudar mais um pouco, estudo bíblico aqui, a palavra do Senhor. Eu quero trazer um tema aqui, polêmico, que o povo sempre, uns já conhece a verdade, já sabe, mas outros não sabem, está enganado nas igrejas, né? Então eu vou falar agora a respeito do dízimo. A respeito do dízimo aqui, se a gente deve dar dízimo hoje ou não. Eu vou ler aqui a palavra do Senhor a respeito do dízimo, que aqui na lei aqui de Moisés, né, era permitido dar o dízimo, né? Aí eu vou ler aqui um versículo que se encontra em Malaquias, capítulo 3, versículo 8, que fala assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas? Com maldição sois maldiçoado, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa. E provai-me nisto diz ao Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, porque vossa causa repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, amados irmãos, naquele tempo, na lei de Moisés, tinha um templo lá em Jerusalém. Aí, o templo de Jerusalém era a casa do Senhor, a casa do tesouro. Então, as pessoas plantava alimento, né? Plantava verdura, aquelas coisas. Aí, de ano em ano, as pessoas que colhiam aquelas coisas do plantio tinha que tirar 10% da colheita ali, do plantio que tinha colhido durante o ano, para dizimar a casa do Senhor, que tinha que dar 10% àquelas pessoas que trabalhavam na casa do Senhor, que eram as viúvas, os levitas, os necessitados, né? Aqueles 10% era para dar os levitas, que era a 12 tribos, né? Tinha tribo lá, que tinha o levita, né? E tinha as viúvas necessitadas, e para dar aquelas pessoas que precisavam. 10% da colheita que colhia durante o ano. E aí eles não estavam dando esses 10% para as pessoas ali da tribo ali da casa do Senhor. Aí Deus falou que eles com maldição será amaldiçoado. Mas se eles dassem aqueles dízimos ali, ele ia repreender o cortador e o migrador. Mas só que o cortador e o migrador, muitos pastores andam falando aí que é o diabo, que é o inimigo, que é o cortador e devorador. Mas não é. O cortador era o cafanhoto. Aqueles cafanhotos que a gente planta o plantio, né? Quando nasce. Aí o grilo, sempre aqueles cafanhotos, corta, né? Então, Deus prometeu para eles que se eles pagassem o dízimo ali direitinho, dassem o 10% ali, aquelas pessoas ali, na casa do Senhor, lá de Jerusalém, naquele tempo, que ele ia repreender o cortador e o migrador, que ia abrir a janela do céu e derramar bênçãos sob medida. Mas só que as bênçãos que ele ia derramar sob medida é a chuva. Era a chuva que ele ia derramar sob medida. A chuva que ele ia derramar para abençoar aquele plantio, para que esse plantio fosse uma colheita boa. Porque colheita
sem chuva, ela não consegue dar fruto nenhum. Naquele tempo não tinha irrigação, né? Então necessitava de chuva para aqueles plantios dar uma colheita boa. Então, muitos pastores estão aí pregando que é o devorador, que é o diabo. Se você não dá o dízimo, o devorador vai entrar em sua casa, que vai devorar suas coisas. O cortador, o migador vai migrar as tuas coisas. Não é. Aquele cortador, migador era o grilo, era os gafanhotos, que Deus ia repreender aqueles insetos para não cortar o plantio. O 10% não era todo dia e toda hora, não. Era anual. Era toda colheita que colhesse, de ano em ano, tirava o 10% para aquela casa do Senhor. Mas só que isso aí foi lei de Moisés. Hoje nós não vivemos mais a lei de Moisés. Esse templo aqui, que é lá em Jerusalém, esse templo foi derribado. Esse templo, Jesus derribou ele. Jesus falou que não havia pedra sobre pedra que não seria derribado. Que ele não habitava mais em templo feito por mão de homem. Que o templo do Espírito Santo somos nós. Hoje a casa do Senhor somos nós. Nós somos a casa do Senhor. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje não tem igreja. A igreja somos nós. Tem um ponto de você cultuar com os irmãos. Um ponto de você de reunião. Se reunir com os irmãos para cultuar a Deus. Hoje nós não vivemos a lei. Hoje nós vivemos pela graça, pela fé. Pela graça nós somos salvos. Hoje a lei, Jesus deboliu essa lei de Moisés. Eu vou ler aqui um versículo que se encontra aqui em 2 Coríntios. 2 Coríntios. 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 12. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Tendo, pois, tal esperança, servimos nós de muito ousadia no falar. E não somos como Moisés, que põe em véu. Olha, você vê. Olha o que Deus está falando aqui. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muitas ousadia no falar. Deus não nos dá muita ousadia por não falar. A gente fala com muita ousadia. Quem tem o Espírito Santo tem a liberdade. Onde há liberdade, há o Espírito Santo. Você tem ousadia no falar. Você fala com ousadia. Você fala pelo Espírito Santo. Você tem a revelação do Espírito Santo. Mas só que na lei não tinha revelação. Porque na lei não tinha o Espírito Santo para revelar. Na lei não tinha o Espírito Santo para revelar. Hoje nós temos o Espírito Santo que nos revela. E Jesus deixou, o apóstolo Paulo, deixou a revelação aqui para nós. Nós somos revelados. Só o apóstolo Paulo que teve a revelação do céu. O apóstolo Paulo subiu ao terceiro céu. Foi arrebatado no terceiro céu. Ele foi revelado lá por Jesus, ao vivo. Ele tem a revelação lá. E o apóstolo Paulo escreveu a revelação. Só o apóstolo Paulo tem a revelação de Romano até Hebreu. É o que nós vivemos para o dia de hoje. Aqui fala assim, e não somos como Moisés, que põe o véu. Moisés põe o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desfalecia, mas o sentido deles se botaram, pois, até os dias de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, mesmo da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado em Cristo Jesus. Até hoje, quando os pastores lerem a antiga aliança, que faz a leitura da antiga aliança, eles não têm revelação. Eles não têm revelação.
Porque a revelação aqui, ó, se não, o Senhor, ao Senhor o véu lhe retirou, sendo revelado em Cristo Jesus. Hoje nós somos revelados em Cristo Jesus pela graça. Aqui, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe será retirado. Oh, maravilha! Quando esses pastores conhecem a graça do Senhor, o véu deles será tirado. O véu de Moisés será tirado do coração deles. Aí, verdadeiramente, ele será convertido. Quando a graça de Deus entra no coração deles, verdadeiramente, ele será convertido. Olha que maravilha. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe será tirado. Quando algum desses pastores que prega a lei, que converte ao Senhor, o véu será tirado. Quando eles conhecem a graça de Deus, quando eles aprendem a pregação da graça, o véu de Moisés que é posto sobre o coração deles será tirado. Aí verdadeiramente eles convertem ao Senhor. Olha que maravilha. A lei, para nós hoje, não existe mais. A lei foi uma verdade para aqueles dias. Para hoje, nós não vivemos na lei. Hoje nós vivemos na graça. Pela graça nós somos salvos. Hoje nós temos a revelação da graça. Nós temos a revelação de Cristo. Apóstolo Paulo deixou a revelação aqui para nós, dia de hoje. Hoje nós não precisamos pagar dízimo. Nós hoje temos que contribuir. Eu vou ler aqui a passagem aqui do que nós temos que fazer hoje, para o dia de hoje. Aqui é o que nós temos que fazer hoje, que é do apóstolo Paulo pregou para nós, gentil, para o dia de hoje. Nós estamos aqui na 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 7, que fala assim: cada um contribui segundo tiver propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Deus pode fazer vós abundar em toda graça. Tá vendo? Nós, para os dias de hoje, nós tem que contribuir, não por necessidade, e sim com alegria, mas segundo nós tiver propósito no nosso coração. Nós tem que ter um propósito no nosso coração, nós tem que decidir o que nós vai dar. Se nós puder dar um pouco a mais, nós vamos dar. Se nós puder dar menos, nós vamos dar menos. Nós vamos dar o que nós puder. Não é o que o pastor decide, não é o que o pastor quer que a gente dá. Tem igreja que quer que dá 100 reais, 200 reais, 500 reais. Não, a gente vai ter um propósito de dar. Sentir de abençoar ali o ponto de reunião ali, o ponto de reunião, que eles falam chamada igreja. Nós quer ajudar ali para pagar uma água, uma energia, comprar uma cadeira ali, nós vamos contribuir. Nós vamos contribuir, porque a obra de Deus é de graça. De graça Deus fez para nós pregar de graça. Nós vamos contribuir para ajudar ali na manutenção do ponto de cultuar, no ponto ali de reunião. Que ali no ponto ali de uma casa ali, precisa de pagar uma água, precisa de pagar uma energia, precisa de comprar uma cadeira, precisa de botar um instrumento, um microfone. Então, necessita de dinheiro para comprar essas coisas. Aí os irmãos vai ajudar, contribuir, conforme o propósito do coração. Não com tristeza, nem necessidade, sim com alegria. Nós temos que dar com alegria, nós temos que dar sem medo de fazer falta. Nós temos que dar conta própria, nem sem pressão nenhuma de pastores. Nós temos que dar por livre, apontando a vontade. É assim que a obra de Deus é feita. Então, hoje, os pastores estão ameaçando o povo na igreja, que se não dá dízimo, vai ser o devorador dentro da sua casa, o cortador. Não, irmão, não tem cortador e negador, não. O cortador era o grilo, era os gafanhotos que cortava aquelas plantações.
Então Deus ia repreender aqueles mal, aqueles insetos ali, se eles dassem o dízimo direto ali, aqueles levitas ali, os 10%, mas aquilo ali foi lei, aquilo ali acabou, Jesus deboliu a lei foi encerrada. Hoje nós vivemos na graça, essa lei acabou, não existe não. Sai fora disso, isso aí tudo é roça, isso aí tudo é comércio. A maioria dos pastores está aí não pregando a verdade, está aí pregando um engano, botou o véu de Moisés sobre o coração das pessoas. As pessoas estão sendo enganadas nas igrejas, tá com o véu de Moisés sobre o coração. Mas algum deles, quando converteu o Senhor, que conhecia a graça, assim como eu conheci, o véu será tirado. O véu do meu coração foi tirado quando eu conhecia verdadeiramente a palavra do Senhor, conhecia verdadeiramente a palavra da graça. O véu foi tirado do meu coração. Verdadeiramente eu converti ao Senhor. Hoje eu estou pregando a graça, eu estou estudando a graça, hoje eu estou estudando a Bíblia, a palavra da graça, e passando para os irmãos que se querem aprender a palavra da graça, assim como eu fui revelado por Deus. Deus me deu o privilégio de conhecer a palavra da graça. Graças a Deus, o véu de Moisés foi tirado do meu coração. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou convertendo o Senhor cada vez mais em nome de Jesus. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.